Empresas industriais consolidadas enfrentam o desafio de expandir, mantendo padronização e qualidade. Neste episódio, analisaremos a evolução estratégica da Copy House. Eu sou Gisele Barros e recebo o Rodrigo Tafner, CEO da Copy House, para discutirmos ampliação de portfólio, posicionamento estratégico e novas frentes de atuação. Oi, Rodrigo! Tudo bem, Fih? Mais um episódio. Bom ter vocês aqui. Muito bom. Rodrigo, em qual momento a Copy House decidiu fazer a ampliação do seu portfólio? Então, na verdade, essa ampliação ela vem acontecendo desde o início, né? Se a gente pegar tecnicamente a ampliação, a gente começou com uma fita, foi para outros modelos, outros papéis, a gente foi evoluindo para demonstração. Em 2012, a gente também passou a oferecer produtos de aromatização em papel, aromatização para carro, para ambientes, pequenos ambientes, gavetas, armários, enfim. E aí agora, com a minha vinda para cá, a gente passou a ampliar para mais do que esses papéis que a gente trabalhava tradicionalmente. Quando a gente definiu um desafio do ponto de vista mercadológico, a gente precisava mudar o posicionamento, e aí a gente começou até a assinar as nossas peças com muito mais do que fitas, porque a gente é conhecido por fitas, mas a gente tem um portfólio grande. Então a gente precisava não só ampliar os segmentos, então assim, a expectativa mercadológica era ampliar mercado. Então, dos clientes que eu já tinha, eu precisava ou gostaria, o objetivo era fazer com que eles comprassem mais, não o mesmo produto, mas conhecendo outros produtos, passassem a consumir mais produtos da Copy House, alcançar novos clientes com novos produtos. Então, a gente tinha fitas técnicas para um determinado público, produtos de demonstração para um público específico, também ligado ao cosmético, varejo de cosmético especializado. E aí a gente tinha também na área de demonstração os automóveis e alguns pequenos clientes na área de aromatização de ambientes. O que aconteceu é que a gente optou por ampliar também a gama de produtos. A gente, entendendo a necessidade do mercado, que a gente percebeu, eu tenho, por exemplo, clientes que que já vinham utilizando os nossos produtos, mas que eles não fazem parte desse segmento. Então, a gente tem uma construtora, né? Jamais imaginaria uma construtora buscando produtos para demonstração olfativa, mas com a demanda de branding olfativo, as marcas, no caso dessa construtora, por exemplo, ela falou, bom, eu tenho uma marca olfativa e eu tenho os estandes de venda. Então eu quero dar produtos para que os meus clientes levem a minha marca olfativa, o meu equity de marca olfativo, levar isso para casa. Então eu preciso de um veículo para levar esse produto. E o veículo são os nossos produtos. Então, no caso dessa construtora, acabou sendo um aromatizador de veículo. Né? Então, você vai numa empresa, num stand de venda, para comprar o seu apartamento, né? E sai com um aromatizador de veículo, que na verdade é a marca dessa empresa, né? A marca olfativa Acho que dessa você empresa. falou algo que não era normal Não é no comum. passado, porque uma construtora ter uma identidade olfativa própria é algo recente. Exato. E aí a gente vê que você vê, na verdade, quando os diferentes mercados começam a se comunicar. Exato, exatamente. E aí o que a gente percebeu é que existem outros segmentos, né? Então, se a gente olhar para o mercado de cosméticos e de fragrâncias, enfim, a gente vê que ele também está ampliando. Então, você vê, tá granada com sorvete. Sim. Né? Então, são experiências, podem dar certo, podem não dar, mas assim,
você vê que existe uma tendência do mercado de buscar outros lugares onde eles podem estar com as suas marcas. Exato. E a gente, se ele está levando a fragrância dele, ele vai precisar de um veículo, e eu sou o veículo. Então, a ideia é oferecer para eles oportunidades, e às vezes a gente até, a gente oferece, a gente busca. Então, por exemplo, a gente identificou com as casas de fragrância, em conversas informais, nas feiras, onde a gente se encontra, enfim, que cresce o número de hotéis que estão trabalhando com branding olfativo. Quer dizer, eles perceberam que mais do que ter o logo, do que ter o site, né? E de fato é uma coisa... hoje, depois que já fizeram, parece óbvio, né? Porque você vai num hotel e às vezes você volta e quando você sente aquele cheiro, você estava no hotel, a memória olfativa, que é uma coisa normalmente você está de férias, você está descansando, é uma coisa agradável. Então, você busca aquilo. Mas o que acontecia, acho que no passado, quando você ia para o hotel sempre tinha parceria com alguma marca. Exato. Então, o que você via ali era o hotel apresentando ali perfume de alguém. Perfume de alguém. E isso muito, né, que a gente até agradece pelas agências de marketing olfativo. Sim. Que eles começaram a trabalhar com os clientes e mostrar, né, porque... E são etapas, né? A gente pensa lá atrás, as empresas, ninguém se preocupava em ter site. Hoje é impensável você ter uma empresa que não tem um site. E agora, isso muito foi apresentado pelas agências, né? Você precisa ter um site, né? E a mesma coisa agora com o brand olfativo. Então, olha, você precisa ter uma marca olfativa. E na medida que faz isso, então, a gente começa a pensar internamente, né, no nosso departamento de desenvolvimento, a gente começa a pensar como é que eu posso levar isso, ajudar os hotéis que estão começando a ter o contato. Potencializar a experiência em si. Exatamente. Como é que a gente oferece para ele? Fala, escuta, olha, legal, você tem a sua marca, o seu brand olfativo, mas como é que você entrega isso para o seu cliente? Então, o que a gente fez foi, por exemplo, a gente desenvolveu um kit. Por quê? Quando você vai no hotel, claro, dependendo do hotel, dependendo do quarto que você fica, mas normalmente você vai num hotel, você tem lá um kit de amenity no banheiro. E aí você pode ter, por que não, um amenity olfativo. Exato. Que você possa levar para casa. Então você vai ter um aromatizador de armário, um aromatizador de bolsa ou mala de viagem. Então, porque é isso, né? Toda vez que você vai viajar, você vai abrir a sua mala com aquele cheiro de guardado. A não ser que você viaje muito, não é o meu caso, mas... Então ele tem aquele cheiro de armário. Então se você tem, e você ainda está colocando, pensando do ponto de vista do hotel, é a marca do hotel. Sim. E a pessoa só vai colocar se ela realmente gostou. E não é da fragrância. Se ela gostou da experiência. E o momento que ela viveu durante aquela fragrância está só pontuando a experiência. Então é uma forma de você ter um gatilho de trazer aquela memória olfativa. E querer vivenciar novamente. Exato. Então essa é a ideia da gente buscar nesses clientes, oferecer. A gente entende o que está acontecendo e a gente vai buscar outras coisas. Produtos agora, que uma das tendências que a gente notou é o layering. Sim. Não é isso? Pois é. Então, se você vai ter camadas de fragrâncias que você está montando, você precisa experimentar se essas camadas combinam. Com a sua pele. É isso. Então, por exemplo, como fazer isso? Pensa numa marca qualquer nacional de perfumaria. E ela tem, de cosmético, ela tem toda a linha. Tem lá o hidratante, vai ter um creme, vai ter um body splash, vai ter um perfume, enfim. E a ideia daquela linha é montar o layering. Então, por que eu não ter um produto promocional para apresentar o layering? Porque a pessoa não vai ficar fazendo layering na loja. E a gente trabalha muito próximo dos departamentos de marketing, de comunicação. É você montar produtos. Então, sei lá, Dia dos Namorados. Então eu posso ter, sei lá, estou inventando aqui, um coração com layers, né? São peças de coração que você vai montar, cada um com a fragrância de dos produtos da linha.
E a pessoa pega aquilo, E combina. ela combina, fala, putz, gostei, isso aqui ficou bom, isso aqui vai ficar legal, isso não ficou bom, não gostei dessa combinação. Ela consegue fazer isso antes de comprar aquele kit inteiro, né? E ela vai fazer, quando ela fizer a compra, ela vai estar muito mais certa do que ela está comprando, da experiência que ela vai ter. As empresas que fazem marketing de verdade, ela sabe que o que ela quer é a experiência adequada, ela não quer criar uma expectativa e frustrar. Então, você fala, essa é uma linha de lei. E a pessoa não pode experimentar, ela vai comprar a linha inteira, e aí ela vai chegar e falar, putz, não ficou bom. Ou ela vai experimentar, gostei. De repente vai gostei. gostar de uma fragrância daquelas. E ela pode até experimentar, vai pôr, mas não é a mesma coisa. Quando você coloca os 3 e você experimenta, você fala, gostei da combinação, então vou investir. A chance de você atender a expectativa gerada é muito maior do que se ela comprar às cegas e depois falar, putz, não gostei. Sim, separadamente são ótimos, mas porque eu queria fazer, quero ler, e não vai acontecer. Então, a gente trabalha ouvindo o mercado e muitas vezes até se antecipando de forma proativa. Para algumas tendências. Para a tendência, eu sei que a tendência está acontecendo. Como eu, que sou um veículo para o teu produto, porque eu não quero aparecer. Se você for em qualquer loja das marcas que a gente atende, o consumidor lá não faz a menor ideia de que aquela fita, aquela blotter, aquele cartão que ele está vendo... É de vocês, e sim da marca. E sim da marca, porque não é isso. Eu quero que ele tenha experiência para o meu cliente, né? Então a gente trabalha muitas vezes juntos, desenvolvendo. O cliente traz ideias e a gente fala, desse jeito acho que não vai funcionar. Se a gente fizer assim, mas desse jeito, alguma informação que eu não tenho interna lá, mas aí também não funciona. Então a gente começa a trabalhar até chegar no produto. Então, esse desenvolvimento é que, como você perguntou, da nossa diversificação, a gente sempre atua muito junto. E essa atuação próxima mostrou oportunidades. Claro, fita olfativa continua sendo o core da empresa, 30 anos fazendo isso, a gente vai continuar fazendo, atendendo os nossos clientes, não tenha dúvida. Mas a gente precisa ampliar, porque existe oportunidade e ela não é atendida. E não tem jeito, porque como é que ele vai fazer isso? Então, se você pensar, como é que eu demonstro ler? Não tem como, se não for através de papel, a não ser que a pessoa, como eu disse, vai ficar lá passando 10 minutos lá esperando. Mas outra tendência, as pessoas compram online. Sim. E aí a gente pega, quantas marcas tem de body splash? Você pegar hoje, abrir o seu TikTok, você vai ser inundado de marcas de body splash que vendem pela internet. Eu sou dupe de algum produto, né, inspirado e tal. Tudo bem, mas como é que o consumidor lá na ponta vai conhecer? Entender ou conhecer o cheiro. Então, quando ele diz, olha, eu sou inspirado num CK qualquer coisa, ótimo, legal, eu tenho a referência daquele perfume, eu gosto daquele perfume original, então vou buscar a inspiração. Legal, só que esse fabricante, ele tem mais 10. Então, como é que ele vai conhecer? Porque ele só conhece aquele perfume. Como o cliente vai conhecer os outros 10? E aí vai lá 10 flaconetes, sendo que o body splash dele custa R$40. O flaconete custa para ele 6. Ele vai mandar 60 para vender um. Não faz sentido, a conta não fecha. E aí a gente tem uma opção, que é fazer uma miniatura em papel, um cartão, no formato do perfume, por exemplo, que vai perfumado com a fragrância de cada um deles. E custa 1/20 de um flaconete. Então, assim, ele consegue, você comprou um, ponho na minha caixinha de e-commerce, vou mandar para o cliente, e aí coloco os outros 10. Inclusive, eu posso colocar no verso, por exemplo, um QR Code para uma página de compra já do produto, que tem um desconto especial, porque ele já comprou. Então, do ponto de vista de negócio, para a marca, eu estou transformando um custo fixo de comunicação em variável, porque eu só vou ter esse custo se ele já me pagou. Se ele comprou um produto, eu vou ter esse custo
de E divulgação você de abre a outros. oportunidade para que a pessoa conheça os demais produtos e também venha fazer uma nova compra. E de repente em casa ele não gosta né, amarelo, mas ele fala, experimenta. Aí a irmã, o primo, a mulher, enfim, alguém na casa ali, eu gostei desse. E o QR Code com desconto está lá, quer dizer, a pessoa já vai comprar e vai receber os outros 9. Sim. E assim vai. Então, quer dizer, é uma forma da gente poder oferecer para os nossos clientes uma experimentação para os clientes dele, coisa que ele não tem. Quando a gente está falando de sensações, na minha opinião, eu acho que a gente vai, pelo menos o last mile vai ser analógico, não vai ter jeito. E outra coisa que a gente trouxe como foco aqui foi muito a experimentação do layering e da proposta de você trazer isso para a pele. E eu ia levar para um outro lado, que seria a experiência em casa, dessa perfumaria, dessa mudança, ou o que você está vendo de mudança de mercado dentro da perfumaria, é que você já consiga antecipar de experiência, não somente o online, que pode facilitar ali aquela experiência do consumidor, mas aí no caso de fragrâncias pessoais, mas para dentro de casa, porque desde a pandemia houve essa mudança de mercado e a gente tem esse foco cada vez maior. Você vê que cada vez mais surgem diversas empresas lançando produtos para casa, investindo cada vez mais nisso. E o que vocês conseguem trazer para a gente de informações? Se vocês já conseguem antecipar alguma coisa dentro desse ponto de vista? A gente tem visto alguns movimentos, claro, desde a pandemia, como você falou. Uma das tendências para este ano, que foi publicado pela Associação de Marketing, do self-treating, né, o auto-mimo, Sim. né, que ele vem como consequência desde lá da pandemia. Quando você é obrigado a ficar 24 horas por dia em casa, você começa a perceber que coisas que tinha no teu ambiente. Então você está trabalhando. Os escritórios, já há muitos anos, têm algum tipo de perfumação, ou pelo menos de neutralização de odores, né? Como parte dos próprios, nem a marca, mas o próprio prédio onde ela está, o condomínio oferece isso. Então, e a pessoa está em casa e não tem. No carro, que ela tinha lá o cheirinho do carro dela, ela em casa não está pegando o carro. Então, isso acabou sentindo falta. Quando a gente teve, eu me lembro de uma amiga, uma grande amiga, que é uma das perfumistas da IFF, se não me fala em memória, ela está hoje em Nova York. Mas ela contando, quando a gente teve a crise em 2008, lá nos Estados Unidos, uma crise financeira enorme, com repercussão no mundo inteiro e tal, ela falou, Rodrigo, o ano que vem, prepara que vai ter, assim, as fragrâncias vão todas para uma coisa baunilha, para uma coisa... Falei, é mesmo? Amêndoa e tal? Por quê? Porque as pessoas vão ficar encolhidas, muita gente perdeu casa, não sei o quê. Querem levar o conforto. O conforto que é a ideia da mãe, o cheiro de da bebê, que é aqueles cheiros com baunilha, com amêndoa, esse é o cheiro de bebê. Então isso vai... E de fato aconteceu. Quando a gente teve a pandemia, um pouco disso volta, mas as pessoas curtiram essa brincadeira e começaram a desenvolver. Então, cresceu muito, a gente vê isso acompanhando, por exemplo, as escolas, né? Você pega aí a Paralela, a Iwan, a Perfumares, quantos cresceram e a quantidade de alunos, e procura, essas pessoas estavam escondidas? Não, é que de fato isso surgiu como uma tendência, que seja profissional ou até como hobby, como passatempo. Eu quero fazer o meu perfume. Então, o que a gente entende? Dois momentos. Você tem um momento de self-care, de autocuidado. E aí isso vai entrar, por exemplo, spas, que são clientes nossos. A gente tem vários spas, você vai, ele tem algum tipo de tratamento que envolva fragrância, né? Então eu tenho aromaterapia, o próprio ambiente, a ambientalização do lugar e tal. Então quando tem aromaterapia, por exemplo,
você tem a necessidade de um veículo. Então, a gente tem clientes que usam cartões, tem clientes que usam fita, tem clientes que usam aromatizadores, porque isso vira além da aplicação imediata, você está lá deitado sentindo o cheiro, recebendo o tratamento, mas que você pode levar para casa e expandir a tua experiência. Então, olha, eu escolhi a essência relaxante. Legal, então leva para casa, coloca do lado do seu travesseiro, quando você for deitar, você vai expandir. Aquilo vai durar alguns dias. Então as empresas que entendem isso, porque é aquilo que a gente já falou, tem empresa que olha para isso como um custo. Sim. E aí ela pode colocar isso na mão do terapeuta. E se você está entendendo como um custo, tá ok. Agora, se você entende isso como uma oportunidade de gerar valor, você fala, olha, você vai fazer aqui a sua terapia comigo e você vai levar uma extensão da terapia para sua casa. E aí aquilo deixa de ser custo para ser valor. Sim. Porque às vezes é aquele disquinho que ele pagou centavos que vai fazer a diferença do cliente voltar naquele. E muitas vezes você já recebe um kit, já aconteceu isso, você ir para o spa, você recebe um kit, vem com shampoo, o condicionador, um sabonete líquido para você tomar um banho, vem com uma touquinha, vem com todo um... Porque você tem aquele momento daquele cuidado de você receber. E se tiver exatamente trazendo algo a mais, agora, uma experimentação das coisas, olfativa... Não dá para você imaginar você ir num spa que não vai ter uma música diferente e uma fragrância diferente, tá? Você já vai dar um passo para trás, tem alguma coisa errada aqui. Exato, então assim... É o que você espera, né? Você já tá, aquilo não é diferencial, aquilo Sim. já é esperado. Exato. Né? Então, aquilo faz parte da sua experiência e aquilo marca a sua experiência. Sim. Então, nada mais óbvio do ponto de vista mercadológico que você expanda essa experiência. A experiência está do lado do travesseiro. Toda noite ele está sentindo. A chance dele retornar ali é enorme. É. E aí você tem faça você mesmo, né? DIY, que é você fazer dentro de casa, desenvolver, colocar coisas, fazer coisas em casa. Então a gente vê, muita gente procura. A gente, como é que faz? Eu vi aqui um aromatizador de ambiente, eu queria fazer e tal. E a gente, através de distribuidores, até tem alguns produtos que eles podem comprar. Sim. Você pode pôr no armário, você pode pôr na gaveta, né? Que é exatamente isso que a gente faz. A gente tem vários produtos para que as marcas, a gente não tem ainda não tem esse produto consumidor final, mas para que marcas possam colocar, disponibilizar para os seus consumidores, esses produtos como aromatizador, por exemplo, eu tenho aqui pessoas costumam chamar de sachê, a gente chama de envelope perfumado, né? Aqui é um envelope que você vai colocar, você vai colocar ele no armário como um sachê. A diferença, ele é inteiro de papel, até o ganchinho aqui que você está segurando, sim. ele é de papel. Então assim... E não tem o problema de derreter, que nem o... Não vai, não tem nada, isso daí não vai... você não vai ter bolinhas caindo pela sua na verdade, casa. aqui vai absorver também. Ele vai funcionar como uma vareta de madeira Sim. no difusor, exatamente. Porque ele vai estar lá pegando a fragrância e jogando aí fora. E aí também não tem problema, porque por mais gordurosa que seja a fragrância, sim. Aqui não tem roupa. Sim. Né? Então ele está funcionando como um pavio ou como uma vareta. Então você tem produtos para colocar que são assim. E Rodrigo, vocês tiraram isso onde? Da cartola? Não, todos os anos, a gente faz visitas específicas nos Estados Unidos e na Europa para ver o que existe. Algumas coisas são específicas de lá, não vai funcionar aqui, coisas muito frio e tal. Mas outras coisas vão funcionar. E são hábitos. Então é muito comum lá você ter papel, né, de gaveta. Sim. Você compra em rolo, tal, perfumado. Né? Aqui as marcas acabam não investindo muito. Quem eu vi Só vi foi a... Dani Fernandes. A Mahogany teve um... Mahogany fez, agora a Dani Fernandes está fazendo inclusive com brilho, com não sei o quê.
Está começando. E a gente tem isso há 10 anos. Só que, como a gente estava focado em fita, as pessoas nem sabem. Quando você tem isso? Tenho, há 10 anos, 15 anos atrás, que a gente trouxe, testou, porque não é todo tipo de papel que vai funcionar. Então, quando você pega esses que existem hoje, eles não são papel olfativo. Então, assim, vai perfumar? Super. Você coloca lá, vai perfumar. Talvez uma semana, porque a gaveta fica fechada. Se você abrir uma gaveta que você abra muito, já não vai funcionar tanto. Mas talvez seja a intenção de quem vende, porque fala, quero que compre para colocar toda semana. Então, a gente fez isso. A gente chegou a pegar medidas padrão de gaveta para ter tamanho correto. Como armazenar. Porque, por exemplo, eu não sei quantas gavetas você tem no teu armário. Sim. Que provavelmente é diferente do dele, que é provavelmente diferente do... Cada um tem um. Então, a gente pegou padrões, foi ver no mercado qual é o tamanho padrão, quantas gavetas, para a gente ter um produto que a pessoa possa pegar, distribuir, na maioria dos casos vai atender e acabou. E daqui 2, 3 meses você vai comprar outro, né? Então, a gente entendeu essa necessidade de mercado, a gente ofereceu produtos para atendê-los. Então, isso é nosso, vem desde a época dos meus pais, eles faziam isso desde que a empresa surgiu, que é ouvir o mercado, porque a gente tem várias marcas, né? Fricô saiu de específico, está com uma linha enorme, várias empresas no mercado ampliando, passando para home care, empresas de automóvel estão indo para home care, né? Que ele já fazia o aromatizador de carro, ele faz num outro formato, ele põe na casa. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão nos procurando porque eles têm equipamentos de purificação de ar, né? E aí eles utilizam na fase final, dentro do equipamento, lá tem 2, 3 fitas grandes, são cartões grandes, na verdade, que eles estão utilizando para perfumar. Então tem a fragrância, e ela, como ela é contínua, ela vai puxar a fragrância de um frasco, recebe o vento, ela seca. Ela puxa mais, ela seca, ela puxa mais. Então acaba a fragrância e o cartão está lá funcionando, né? Então, assim, você tem um mundo. Um leque. Para poder E muita coisa a explorar ainda, né? Tem, e vão surgindo. E aí entender e oferecer alguma coisa que atenda aquilo. Sim. Ainda que eles mesmos não saibam. Então é o que a gente faz, e aí a gente leva para as empresas, né? E aí as empresas levam para os seus consumidores. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Imagina, por trazer vários insights, na verdade, da forma que a gente pode vivenciar também essa experiência olfativa, pensando de uma outra forma, saindo um pouco daquele momento caixinha, sabe, que às vezes a gente vivencia e que a gente vê que, no final das contas, se deixar, a gente segue da mesma forma. Sim. E você trouxe um leque de possibilidades, de visões que as empresas podem estar trazendo para o seu dia a dia e oferecendo para os seus clientes e chegando aí até o próprio consumidor final. Sim. De produtos que, assim, só tem, assim, muito a agregar a todos. Então, tem muita coisa ainda a ser explorada, com certeza muitas novidades virão aí para o futuro. Teremos bastante. Logo esse ano já teremos algumas. E agradeço. Eu que agradeço. E, assim, é legal que você coloca isso, que a gente reforça o nosso posicionamento, que Coffee House é muito mais do que fitas. Então, é muito bom a gente poder reforçar essa ideia. Muito obrigado. A expansão da Coffee House mantém como base a padronização técnica e a confiabilidade do produto.